Eu não sei como é que chama. Como é que chama? Não sei. Tá ao vivo já. É? Mas depois vai ainda. Oi, pessoal. Maravilha! Boa noite, gente! Estamos aqui, né? Dando início com vocês hoje a mais uma live, hoje falando de um assunto bem legal, bem interessante. A Lorena já está aí também. Boa noite, Lô! Boa noite, pastores. Tudo Paz, bom, tudo bem? Lorena? Oi, Lorena. Tudo bem? Tudo bem, pastor. E vocês? Tudo certo. Tá boa a imagem? Para mim tá boa. Para vocês tá tranquilo assim? Acho que Tá, tá, né? Não deixa eu sei. arrumar meu cabelo primeiro. Espera aí. Arruma a franja aí, pastor. Pessoal que estiver assistindo, compartilhem, mandem o link pro pessoal lá na igreja. Oi, Thaís! Mudando aí, vamos esperar uns minutinhos aí por conta da entrada do pessoal, né? O pessoal tá entrando ainda. E Oi, mana, te amo! Paz, Thaís. Seja bem-vinda, querida. De nada. minha cunhada. Thaís? Ah! Eu me esqueci que eu tenho uma cunhada. Algumas. É. Ai, Jesus. Thaís, Então, a pessoal, noiva do ano, né? É, o casamento do ano. gente, Estamos deixa eu aqui. ansiosos por esse casamento. Oi, Juninho! Já te vi aí, Juninho. Oi, todo mundo. A Nath, a Jamile, todo mundo que tá entrando aí. Pessoal, você pode fazer aí o seu pedido, tá? Quer dizer, as suas perguntas através do mesmo WhatsApp que foi utilizado ontem, tá? 47 996 780067, tá bom? Então, quem tiver perguntas para fazer, daqui a pouquinho, né, a Su vai estar digitando aí para vocês saberem, né, aqueles que tiverem interesse, tá certo? Deixa eu falar, deixa eu dar um recadinho para vocês, né? Eu quase não gosto da recado, né, gente? Meu Deus do céu. É o seguinte, semana que vem, quinta-feira que vem, às 8h30 da noite, nós vamos ter uma live. Papo de macho, gente. Vai ser bem legal mesmo. Vai estar eu, o pastor Luciano, o Raif, o Everton. Vai ser aí uma turminha bem bacana mesmo, tá? Semana que vem, então, quinta-feira, às 8h30 da noite. Tá joia? Pelo YouTube daí. E aí? Vamos lá? E aí, Vamos começar? vamos falando aí primeiro, né? Vou apresentar a Lorena, né? Para quem não conhece, é a Lorena Vargas, a doutora Lorena, né? Minha amiga do tempo da escola, De muitos anos. né? Do tempo que a gente estudava lá no Instituto. E hoje está aí, né? Congrega junto com a gente. E tem sido uma bênção, né? É também tesoureira da igreja, é uma pessoa que nos ajuda bastante assim no ministério. Advogada, uma das advogadas da igreja também, que nos ajuda, né? Ela é a pastora Vivian. E hoje a gente vai misturar aí essa questão dela ser a doutora Lorena, né? E ser a nossa membro, né? Que membra não existe, é nosso membro, a Lorena Vargas, né? Então, a gente já tem alguns anos de caminhada aí, né, Lorena? Alguns não dá pra gente revelar, para não revelar nossa idade, né, pastora? Mas é um pouquinho mais do que Né? é um pouquinho mais do que 15 anos aí de amizade caminhando juntos, né? A gente tem essa intimidade já de uma longa caminhada. Oi, Nara, tá aí também, né? Beijo, Nara. Paz, mana, seja bem-vinda, Na.
então. Que Vamos lá? legal, né? Vamos. Se Então, alguém quiser mandar pergunta, manda aqui pelo deixa Insta eu, ou manda pelo WhatsApp, tá? deixa eu ver se tem alguma coisa aqui no WhatsApp já também, A né? gente quer conversar sobre legalidades, né, Lorena? Tanto Sim, civil, se eu estiver falando alguma coisa errada, tu me corrige, tanto civil quanto espiritual, né? sim. Oi, cunhada! Minha cunhada Patrícia! Oi, Rose! A minha cunhada anda me assistindo direto, né, cunhada? Saudades, eu acho, né? Débora, paz para vocês, que Deus abençoe. Hi. Então, pessoal, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre algumas situações, né? A questão de legalidade. Todo mundo conhece a Lorena, né, da igreja, porém alguns não sabem que você é advogada, né? Então nós vamos aí fazer Sim, mesclar, quer dizer, vamos falar um pouquinho sobre a questão da legalidade no contexto natural e também no contexto espiritual. Lô, fala um pouquinho para nós então, né? Essa situação essa diferença que você entende sobre a legalidade espiritual e o natural. No caso, você lida muito com o natural e também com o espiritual, né? sim. Como é que foi? Deixa eu só. Eu vou complementar a Isso. pergunta dele com outra pergunta. Como é que foi para você quando você se deparou com a questão de trabalhar já com a questão civil, né? Da área que tu trabalha Sim. no direito. E quando você entrou nessa área na igreja e trabalhou como obreira da Escola de Esther e agora vai trabalhar como obreira do nosso novo ministério aí, né? Que começa esse ano da Escola Livres, né? Que também vai trabalhar com cura e libertação. E como é que foi para você quando você começou a entender a questão, como as coisas, tanto no espiritual quanto no físico, né? Elas são parecidas, né? As leis, essas questões, assim. Sim. Quero primeiro dar boa noite aí para todo mundo que está entrando e mandando beijo. Quero mandar um beijo para minha prima Sandra, de Santa Catarina, também, que está aí assistindo. Você viu ali que entrou agora? Minha irmã gêmea, Rosana. Oi, Rô! Ah, meu beijo, Rô, saudades! A minha irmã Má. A gêmea boa e a gêmea má. Oi, família Barros, beijos. Venham para cá, família Barros, participar do Livros, vai ser bênção. Então, vamos falar um pouquinho, né? Para quem desconhece, né, a palavra legalidade, ela é algo que ela é conforme a lei. Então, assim, a legalidade ela está diretamente ligada à lei. São atos que obedecem determinações legais, tá? Então, assim, a nossa sociedade civil, ela é toda baseada em leis. São as leis que nos impõem os limites, né? Os nossos deveres e os nossos direitos. E no reino espiritual não é diferente. Tudo no reino espiritual ele é regido pelo princípio da legalidade. Ou seja, o limite legal e o limite espiritual é muito parecido. O que nós devemos, o que nós temos como limite espiritual é a palavra de Deus, né? É a obediência à palavra de Deus. Essa é a nossa lei maior no mundo espiritual, né? Então, assim, falando um pouquinho mais aí para dar um gostinho, né? Um dos exemplos que a gente tem quando nós desobedecemos a palavra de Deus é que nós abrimos brechas, né? E essas brechas dão direito ao inimigo das nossas almas de legalidade sobre as nossas vidas, de uma atuação de legalidade sobre as nossas vidas. Ou seja, é como se ele tivesse uma procuração, né, dada a ele para atuar em algumas áreas da nossa vida, né? Que isso fique claro, não essa legalidade que ele tem para tocar, para fazer o que ele quer nessas áreas, ela não é ligada à nossa salvação, tá? Ela é ligada diretamente, sim, com a nossa comunhão e intimidade com Deus, né? Porque uma vez que a gente abre a brecha, é porque essa intimidade, essa comunhão, ela tá
corrompida, vamos dizer assim. Ela está balançada de alguma forma. Por isso que as brechas são abertas, né? E que a gente acaba dando essa legalidade para que seja tocado em alguma área. Né? Uma coisa interessante também de falar, né? Algumas pessoas foram ensinadas, né? Aprenderam da seguinte forma, né? Uma vez que eu aceitei a Jesus, tá tudo certo, né? Tipo, Jesus levou na cruz do Calvário os meus pecados e já foi pago. Eu não tenho que fazer mais nada, né? Uma vez que eu aceitei a Ele, eu confessei a Ele, tá tudo, né, certo, acabou, enfim, não devo mais nada. Então eu faço aqui uma rápida analogia com todo mundo, né? Vamos fazer aqui uma pequena explicação para vocês, só para ver o que os irmãos acham com relação ao que eu vou dizer aqui agora. Olha só. Digamos que, eu sempre conto essa historinha, mas ela é uma coisa muito comum nos dias de hoje. Por exemplo, eu estou entrando numa panificadora, todo mundo vai na padaria, né? Todo mundo, quem não gosta, né, de comprar um. E de repente estou ali no caixa, digamos, alguém ou a própria atendente esqueceu o celular dela em cima. E eu entro ali e pego esse celular sem que ela veja. Então, nesse momento, nós entendemos que ali eu cometi um crime, né? Um furto. Mas Sim. vamos piorar a situação. Na segunda situação, eu vejo o celular, a atendente está ali, ela vê esse telefone, ela vê que eu vi, ela tenta impedir de que eu pegue esse telefone, mas eu acabo batendo nela e roubando esse telefone. Quer dizer, cometi um roubo, né? Seguido de agressão. E na terceira situação, vou piorar um pouquinho mais. Ela tenta evitar, mas eu estou transtornado. E eu acabo, sei lá, empurrando ela e ela acaba batendo a cabeça, ou de repente eu tenho uma arma de fogo na mão, enfim. E ela morre. Tá, então nós temos 3 situações, são 3 crimes, na verdade, né? Com penas diferentes, mas agora eu agora sou um menino bonzinho, porque isso aconteceu numa segunda-feira, vamos supor. E no domingo eu resolvi ir numa igreja. E nessa igreja, né, alguém estava ministrando uma palavra abençoada, e eu resolvi aceitar Jesus. Né, eu fui para frente, eu chorei, eu confessei a Cristo, e a partir de então eu decidi não mais fazer essas coisas. E as pessoas vão olhar para mim, nossa, agora ele é um crente. Né? Mas a justiça encontrou, digamos que lá em cima havia uma câmera me filmando. E a justiça, ela achou essas imagens e foram usadas contra mim. E, logicamente, né, eu cometi, não tinha como, né, enfim, eu dizer que não. Porém, as pessoas dizem assim, não, mas agora ele não precisa mais pagar por isso, porque agora ele é crente. Agora ele está na igreja, ele não vai mais fazer isso. Lógico, eu estou falando isso de uma forma muito chula, né? Mas é como algumas pessoas imaginam. Só que o detalhe é o seguinte, gente. Essa câmera que eu estou me referindo, que filmou todas as minhas ações, não é necessariamente uma câmera tão somente aqui na Terra, não. É os próprios olhos do Senhor olhando sobre a minha vida. Lô, e aí? O que você acha com relação a isso? O que você pode acrescentar para a gente aí, legalmente falando? Até porque são 3 crimes, né? Sim. E aí? Eu pago por eles, preciso pagar por eles, não preciso, está tudo certo? Na verdade, paga e paga 2 vezes, né, pastor? Paga civilmente, criminalmente e espiritualmente, né? Porque, assim, toda quebra, toda desobediência a uma lei, ela tem a sua punição, tá? Então, assim, você só furtou. Então, a pena pode ser, né? O furto é o furto sem violência, aquele que a pessoa vai lá e subtrai para si coisa de outra pessoa sem o emprego de violência, que é uma pena de 1 a 4 anos, tá? Você foi lá e roubou, porque você foi, né, roubou com violência ou grave ameaça, o crime já fica um pouco pior, a pena aumenta de 4 a 10 anos, tá? Então, assim,
Ah, depois ele fez isso e depois ele aceitou a Cristo, se converteu. Infelizmente ou felizmente, você precisa pagar, porque toda quebra de lei, ela tem consequência. Assim como todo pecado, ela tem a sua consequência, né? Ele tem a sua consequência. Então, assim, precisa pagar, sim, né? Perante a sociedade, né? E perante Deus. Talvez não fique preso, né? Por conta desses crimes cometidos, vai fazer a defesa, vai, né, constituir um advogado, né, para que faça a sua defesa, mas vai pagar de toda forma, tá? Né, para poder quitar a sua dívida socialmente e espiritualmente, porque ele precisa confessar, né, isso que ele fez perante Cristo, perante, né, a palavra de Deus diz isso, que a gente precisa confessar nossos pecados para que sejamos curados. Então, assim, ele vai pagar, sim, né, das duas formas, tanto civilmente quanto espiritualmente, para que daí possa seguir a sua vida sem carregar esses pecados, sem carregar esses erros, né, para que possa seguir com a sua cabeça erguida, digamos assim. Uma coisa interessante falar, né, gente? Eu vou falar aqui um texto que nós sempre carregamos, né, conosco, praticamos muito, que algumas pessoas elas acabam não entendendo, não compreendendo. No Novo Testamento, livro de Tiago, capítulo 5, versículos 16, que a gente ministra muito sobre essa base, né, que é: confessai, portanto, os vossos pecados uns aos outros e orai um pelos outros, para ser de curados. A súplica de um justo, ela pode muito em sua atuação ou em seus efeitos, né? Segura aí, eu estou pegando esse versículo, né? Eu sei que existe todo um contexto por conta disso, teologicamente falando, mas a questão é, algumas pessoas teriam entendimento que, não, eu já confessei para Jesus, não preciso mais confessar isso. Mas o que acontece é que, como você falou, a legalidade no mundo espiritual, assim como no mundo físico, né? Tipo, Satanás, até que eu confesse isso a um líder espiritual, alguém que esteja sobre a minha vida, Satanás ele tem uma cartinha na manga. Né? Então, quer dizer, ao momento que ele puder usar, ele vai usar. Gente, uma coisa que eu falo, né? A palavra não seria essa, até conversamos isso ainda ontem, né? Por exemplo, nós temos aí, não é uma hierarquia, existe uma hierarquia no mundo espiritual, mas no mundo, na questão judicial, na física, seria, na verdade, hoje nós temos dentro de um tribunal o juiz, sim, o promotor de justiça, o advogado de acusação e o advogado de defesa. Procede? O promotor, ele é o advogado de acusação, né? Ah, então tá. Perfeito. Então, o que acontece? Faz a parte de acusador, na verdade. Então, biblicamente falando, nós temos Jesus Cristo como nosso advogado. Amém, gente? Ele é que vai nos defender uma vez que nós viemos assim a confessar a Ele e praticando o que a palavra está dizendo. Segundo ponto. Então, nós temos Satanás como sendo o nosso acusador e Deus como nosso juiz. Detalhe, Satanás, ele é mentiroso sim, ele é pai da mentira, mas ele não irá nos acusar de algo que não existe, de algo que não é real, porque ele vai estar diante de Deus. Então, quer dizer, ele vai chegar diante do Senhor, do nosso paizão, e vai dizer assim, olha, veja bem, Deus, você não pode absolver o Selmo, porque existe algo que ele ainda não confessou. Não, eu já confessei. Eu fui na igreja, eu dobrei o meu joelho e eu confessei tudo. Porque nós temos o costume, né, gente, de chegar hoje na igreja, dobrar o nosso joelho, Deus, me perdoa pelos meus pecados. Aí o Senhor fala, amém. Lógico que eu te perdoo. Mas quais pecados? Porque pecado tem nome. Sim. Assim como um crime cometido, ele tem os seus detalhes, né? Ele tem ali... Exatamente. Quer dizer, ele tem um catatal, né, de coisa ali que, meu Deus, é tudo muito bem explicadinho. E eu vejo que o mundo espiritual,
ele de fato ele respeita essas leis, né? Uma vez que a presença de Deus, a presença do Senhor em um ambiente faz com que os demônios venham a tremer, inclusive a correr daquele lugar. Sim. Então, o que acontece? Uma coisa que fique clara para todo mundo é justamente essa situação, gente. Não há necessidade de confessar aos homens. Detalhe, mas se não há necessidade, como a Bíblia está falando, por que haveria necessidade, então, de num tribunal o acusado ter que se expor ao ponto de ter que ter provas, né, e ele mesmo dizer, olha, é verdade isso, não é verdade? O que você tem a dizer? Né? Os filmes americanos, inclusive, eles têm uma coisa, até perguntamos para a Lorena ontem isso não é uma coisa que é costumeiro nosso aqui, isso é uma coisa muito que os americanos utilizam, que quando a pessoa, o réu, né, ele entra num tribunal, o que é utilizado é a Bíblia, né? Até pela questão de nós sermos um país laico e eles serem um país cristão, né? Acredito Exato. que eles usam a Bíblia lá, né? Sim. E aí As leis são diferentes lá, né? E a pessoa é obrigada a colocar a mão sobre a Bíblia e fazer um juramento, né, dizendo que tudo que ela vai falar, tal, é verdade, aquela coisa toda. O que tu tem a acrescentar para nós aí? Na verdade, assim, né? A gente... Você falando disso do crime, né? Aqui, quando é iniciada uma audiência, no caso do réu ou da testemunha, enfim, o juiz, ele adverte a parte, né? Que ele precisa falar a verdade. E tão somente a verdade sobre... podendo ocorrer em falso testemunho, né? E ser condenado por isso. Mas o que eu gostaria de acrescentar ao que você falou, pastor, assim, nós temos um paradigma que, nós cometemos um crime ou um pecado, mas faz tanto tempo e nem precisa mais, porque já faz mais de 20 anos, né? Então já prescreveu. Claro, no mundo natural, realmente, né, tem crimes que prescrevem no mundo natural, com certeza, no direito civil, sim. Mas no mundo espiritual, não, porque assim, a lei da física, para quem não lembra quais são as leis da física aí, tempo, espaço, né, lugar, isso não existe no mundo espiritual. Aquilo que você cometeu há 20, 30, 40, 50 anos atrás, contra a palavra de Deus, aquilo é como se tivesse acontecido hoje. Então, o inimigo continua tendo legalidade sobre aquilo. Se ainda não foi confessado, se ainda não foi, né, se você ainda não se arrependeu e não confessou aquilo, então com certeza continua sendo uma legalidade. Mas faz tanto tempo, mas é como a gente falou, não existe o tempo, né, no mundo espiritual. É como se tivesse acontecido no mesmo momento em que a gente está falando, né? Então, assim, precisa ser confessado. Precisa haver um arrependimento, né? Uma confissão para que isso seja curado. É bíblico isso. A gente não está inventando, isso é a palavra da cena, isso é a palavra do pastor Selma, da pastora Sueli, ou do curso, né? Dos cursos que nós temos aí, do sacerdócio real, de escola de Esther, do remissão, do livres. Não é. Isso é bíblico, né? Inclusive, eu até fiz uma anotação que eu queria ver se vocês conseguem abrir aí comigo na primeira carta de João, no capítulo 1:5, né? Que... Posso ler? Sim, fica bom. Deixa eu só ver onde... Então, assim, que além da confissão, né? Diz assim, e esta é uma mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz e não haverá nele nenhuma trevas nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele e andarmos em trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Mas se andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão um com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Que daí nisso a gente volta a falar, mas o sangue de Jesus vertido na cruz, no sacrifício, não é válido? Sim, claro que é válido. A gente nunca vai dizer que não.
né? Mas não é uma coisa automática. Ah, Jesus já verteu o sangue dele na cruz por nós, então não precisa fazermos mais nada, não precisa confessarmos, não precisa arrependermos-nos. Não, não é assim que funciona. Então, né, continua escrito lá. Se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos. E não há verdade em nós. Mas se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e purificar toda a injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemo-nos mentirosos e a palavra não está em nós. Então, assim, né, como você já tinha falado lá atrás, né, desses questionamentos, já foi, né, Deus já fez o sacrifício por nós, então não precisa confessar, não precisa. Ou seja, é como se a gente estivesse dizendo, Cristo nos perdoou, então nós podemos andar em pecado que já está tudo certo, já está tudo pago, porque Ele já verteu o sangue dele por nós, então estamos cobertos com o sangue de Cristo e está tudo certo. A gente, né, está salvo. A vida, né, do jeito que a gente quiser. Depois a gente vai lá e pede perdão e tá tudo certo. Mas eu sempre penso assim, ó, que o pecado você tá plantando algo, né? Você planta. Com certeza. Tudo que a gente faz na vida, nessa vida que eu digo que é um caminho para a eternidade, né? Que a gente está vivendo aqui e por mais que a gente passe pela morte, mas a nossa sequência vai ser na eternidade. A diferença vai ser aonde a gente vai passar essa eternidade, né? Então, assim, tudo que a gente planta durante a nossa trajetória aqui nesse mundo, a gente vai colher, né? Sendo coisas boas ou ruins. A gente vai ter a consequência desse pecado. Então, a gente precisa entender isso para que a gente possa confessar e liberar essas mochilinhas que vão ficando penduradas nas nossas costas, né? Por conta desses pecados. Uma coisa interessante, né? Que nós estamos na época da graça. Mas eu vou lá para o Velho Testamento, em Deuteronômio, capítulo 28, e no versículo de número 1, vai dizer assim. Esse é um texto que muitas pessoas leem e gostam e tomam para si. Veja bem, Velho Testamento. Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos que eu hoje te dou ou te ordeno, o Senhor teu Deus te exaltará sobre todas as nações da terra. Nossa, essa palavra é maravilhosa. Toma ela para mim, é minha. Só que no mesmo texto, um pouquinho mais para baixo, no versículo 15, vai dizer: se, porém, não ouvires a voz do Senhor teu Deus, se não cuidares em cumprir todos os seus mandamentos, e os seus estatutos, que hoje eu te ordeno, virão sobre ti estas maldições e te alcançarão. Pastor, mas veja bem, isso era na época da lei. Maravilha! Então, nós podemos ir lá para o Novo Testamento, e daqui a pouquinho eu pego o texto aqui, que agora me foge a cabeça. Mas Tu tem aí marcado do Novo Testamento? Que fala sobre isso? Pastora, até tenho, mas nesse momento... Não, mas eu vou pegar aqui. Eu já vou pegar, vou dar referência para o pessoal, mas para não perder tempo, eu vou dizer para vocês onde eu quero chegar. Por exemplo, quando aquela mulher ela foi pega em atos de adultério, né? A lei mosaica dizia, né, que essa pessoa pega em atos de adultério, ela deveria ser morta a pedradas, né? Essa era a lei que até então era para ser cumprida. Nós sabemos que a história conta em que Jesus estava no meio de um fogo cruzado, né? De um lado estavam os doutores da lei, né? Os religiosos, os homens que ditavam as regras na época. Então o que acontece? Esses homens estavam na frente, ela foi pega em atos de adultério, quer dizer, enfim, flagrante, né? Enfim. Sim. Então o negócio é o seguinte, ela tem que morrer porque ela foi pega nesse ato, né? A lei manda dizer isso. E, enfim, ela fica ali numa situação um tanto quanto complicada, aquela coisa toda. E eu imagino, né, que esses doutores da lei, cada um com a sua pedra, cada um do seu tamanho, talvez eles conversando entre si, olha, essa aqui eu vou dar na cabeça dela, essa aqui eu vou dar no estômago, essa aqui eu vou dar nas pernas, nós vamos matá-la, né? Porque essa miserável foi pega, um exemplo. Mas eles ousam perguntar a Jesus:
Senhor, e Rabi, o que tu tem a dizer, né, sobre isso? Aí vem a questão das testemunhas, da acusação. Aí ele pega e diz assim para ele, bom, quem não tiver pecado, então que atire a primeira pedra. Um olhou para a cara do outro e falou, opa, eu tô sujo, eu tô mais sujo que pó de galinheiro. E assim por diante, todo mundo soltando a pedra, indo para trás, o povo olhando, peraí, mas se esses caras são os caras que são até então referência para nós, os homens da santidade, né? Enfim, eles estão largando as pedras, quer dizer, não dá para tirar. Aí fica somente quem? Jesus Cristo e a mulher que até então foi pega nesse ato. E aí ela pergunta para ele, mas e o Senhor que tem a dizer para mim? Bom, se não tem quem te condene, nem tampouco eu. Agora eu abro aqui um ponto de interrogação. Sinceramente, você que está nos assistindo, vocês acham realmente que Jesus não sabia realmente a verdade do que essa mulher ela teria assim cometido? Veja bem, ele não diz que ele não veio para não cumprir a palavra, não, ele veio para cumprir. Mas só que a questão é essa hoje. Existe uma consequência dos nossos erros? Existe, gente. Nós vamos pagar por ele. Não tem erro. Né? Porque um algo feito, algumas pessoas não concordam quando a gente fala sobre a questão da herança geracional. Sim. Não é justo eu ser um promíscuo, eu ser um adúltero, e eu não pagar pelo que eu estou fazendo, mas os meus filhos pagarem. Mas eu quero puxar o freio de mão aqui, porque eu já ultrapassei um pouquinho. Lô, há algum tempo atrás, o fator do adultério ele era considerado como um crime, né? Sim. Sim, já não é mais considerado como crime atualmente, né? O novo Código Civil brasileiro ele já não traz mais, porque antes era um crime de bigamia, né? Que eles chamavam, né? O adultério era crime, hoje não mais. Claro que, digamos assim, num divórcio por conta de traição, tem o perdimento de alguns bens e tal, enfim, né? Mas não eu sei que não é para esse âmbito que você quer levar a conversa nesse momento, né, pastor? Não, sim, é mais por essa questão mesmo assim do pessoal poder saber e lembrar, né, que antigamente isso era um crime e hoje Sim. não mais. Quer dizer, judicialmente falando. Mas o que o pessoal precisa entender é o seguinte, legalmente falando, no mundo natural, gente, realmente ele, né, hoje é uma coisa que meio que, né, foi extinto, né? Não sei se essa é a palavra usada. Isso. Lida, não sei. Mas no contexto espiritual, a coisa não é bem assim. A coisa ainda continua na atmosfera, quer dizer, dando direitos, né, legais a Satanás e seus asseclas a atacarem Sim. essas pessoas. Então tem gente que diz assim, não estou nem aí se eu morrer. Eu já ouvi um cara uma vez, eu fui fazer uma visita, o cara disse assim, para mim não importa se eu vou para o céu, se eu vou para o inferno, eu não estou nem aí. Aí só que aquele negócio, realmente ele não está nem aí. Mas quando na vida dessa pessoa for tocado naquilo que ele mais ama, aí a coisa muda de figura. Não sei se vocês concordam comigo, né? Porque, querendo Sim. ou não, Deus, ele permite, né? Lembrando que tudo acontece por permissão de Deus, né, gente? Até Satanás, para entrar na tua casa, só tem 2 fatores que o Satanás e os demônios entram na sua casa. De que forma? Quando você convida eles para entrar na sua casa. Como isso, pastor? Tá louco? Não, eu vou te explicar. Quer ver só uma coisa? Quando você tem a mania, você que está nos assistindo, de reclamar muito da vida. Tá? Reclamar muito da vida. Que legal, hein? A doutora Vivian também está falando aí, né? 1978. Legal, hein? Já está nos ajudando aí. Pô, você fez eu perder ali no raciocínio, peraí. Sacanagem. Ô, Jesus. Que você estava falando que continua espiritualmente valendo, né? Sendo condenada
a traição, né? Exatamente. Mas me fugiu aqui agora. Não é mais pecado na lei civil, mas espiritualmente fica enquanto Não é mais considerado crime, né? Mas que continua sendo pecado. Uhum. Meu Deus, gente. Sumiu meu raciocínio aqui. Me roubaram meu raciocínio. Enfim, deixa eu ir falando aqui que até recobrar aqui. Você havia entrado na área da herança, né? Da herança espiritual e falou sobre e as formas de entrar, né? De como pode Satanás entrar na casa ou não. Isso. Obrigado aí, pessoal. Laís, Valeu. Então tá, digamos que você tem a tua vida... Laís, né, tipo, é bênção na nossa vida. Você reclama de tudo, aí você diz assim, minha vida é um inferno, porque tudo aqui é uma desgraça, tudo é uma miséria, tudo é o diabo mesmo. Gente, escuta bem uma coisa. Eu estou falando num contexto geral, você sendo cristão ou não. Para que Satanás e seus asséculos façam a festa que ele quiser. É você que está falando. E a segunda forma os demônios entrarem na sua casa ou na sua vida é por permissão de Deus. Que é isso, pastor? Você está louco? Jamais. Isso não acontece. Acontece sim. Eu só vou dar um texto para você que está no livro de Jó. Só no livro de Jó, em que o próprio Deus dá testemunho de Jó, né, dizendo que ele é um homem íntegro e reto na presença dele. E aí Satanás fala assim, mas também o que você quer? Né? O cara tem tudo, o cara é rico, tem uma família legal, uma família abençoada. Deixa eu entrar na vida do cara, deixa eu tocar no que ele tem para ver se ele vai continuar sendo fiel contigo. E aí todo mundo já sabe a história, né? Jó passa todo esse processo, mas louvado seja Deus, né, também na vida de Jó, que conseguiu suportar tudo isso até o final e não produziu nenhuma situação legal contra aquilo que Deus havia falado dele. Né? E no capítulo 42, ele fala aquele versículo muito bacana, que eu sempre gosto de falar, né, gente? O próprio Jó dizendo, né, antes eu conhecia um Deus e ouvi falar, mas hoje os meus olhos te veem. Traduzindo para você, às vezes Deus permite uma situação horrível vir na sua vida, gente, para que você tenha uma experiência real com Ele. É pancada? É pancada. Só que ele faz isso não é porque ele te odeia. Não, pastor, isso não existe. Jamais. Você quer ver uma coisa? Legalmente falando, uma vez eu comentei com um pastor que Satanás ele tentava tomar ou tocar na mente de um cristão. Aí o pastor falou assim, jamais Satanás vai tentar na mente de um cristão. Espera aí então. Então eu vou no Novo Testamento, no livro de Efésios, que diz que nós, como cristãos, o apóstolo Paulo deixou para que nós colocássemos e usássemos uma armadura. Dentro dessas peças, dessas armaduras, nós temos ali o capacete da salvação. E ele diz assim, sem o qual nós não conseguiremos resistir aos dardos inflamados do maligno. Veja bem, então ele está dizendo que nós seríamos sim atacados, porém nós não seríamos feridos, quer dizer, nós iríamos resistir aos ataques. Então não é verdade que nós não seríamos visitados, nós não seríamos tentados. A própria palavra diz isso. Então, na verdade, não, né, o pastor que ele falou, ele não tinha tanto conhecimento assim, não tinha tanta... Então o que acontece hoje, né? Você como advogada, eu creio que você atende, inclusive cristãos, né? Alguns com conhecimento de causa e outros não. Isso não estava no script, mas vamos aqui falar um negócio. Lógico que você não vai falar o nome de ninguém, fica longe, né? Mas um exemplo. Quando você se depara com um cristão, e esse cristão ele está mais sujo que pau de galinheiro, como é que você vê uma situação dessa? Não dá vontade de pregar pro cara? Como é que é? Como eu vejo e... Desculpa, deu uma falhadinha. Como eu vejo e... Como é que você analisa isso? O que você pensa disso? Se você tem uma vontade, algo de dizer para ele, enfim. E querendo ou não, existem pessoas que a gente entende que tem a sua mente
e os seus olhos fechados, né? Eles não Sim. conseguem enxergar. É aquelas pessoas que já têm uma mente cauterizada, né? E aquilo que aprendeu é aquilo e acabou. Elas se limitam a dizer assim, o meu conhecimento é esse, porque eu aprendi isso e aqui morreu, morreu, acabou. Né? Nem se dá o trabalho de dizer assim, não, eu estou aprendendo algo novo e algo novo eu aprendo todos os dias. Isso não acontece. Mas, enfim, isso é muito comum? Você vê situações assim? Não? Assim, pastor, eu sou muito grata, na verdade, às pessoas que Deus tem enviado ao meu escritório. Por que que eu tô falando isso? Algumas vezes, né, clientes que me procuraram para resolver situações que era nítido, que era muito mais espiritual do que legal, digamos assim, né, pelo direito. E por muitas dessas vezes eu fui não só a advogada para conversar sobre o direito, mas a pessoa que trouxe algumas palavras de Deus para essas pessoas. Então, assim, tendo a oportunidade, eu sempre falo. Por mais que às vezes a pessoa não entenda a primeiro momento ali, quando eu começo a falar, a pessoa às vezes me olha assim, tipo, eu não vim aqui procurar você para ser mais alguém da igreja a me falar palavras de Cristo, né, sobre a Bíblia, que eu já conheço, enfim. Mas eu vim aqui procurar uma advogada. E eu sempre dou o jeito de dar alguma palavra que essa pessoa precise. E a pastora sabe disso, né? A gente trabalhava aí com a escola de Esther. Tem algumas alunas que acabaram indo fazer a escola, que me procuraram para fazer ações judiciais de divórcio, de processo contra outras pessoas por calúnia e difamação, de outros N situações, e que o problema delas era espiritual. E acabou que a gente levou, né, por esse lado, viramos amigas, né, clientes daí de outras situações, porque daí acabou que aquilo ali se resolveu da forma espiritual, e eu fiquei muito grata, porque muitas vezes isso aconteceu. É lógico que eu já fui muito julgada por isso, que teve pessoas, inclusive de dentro da igreja, né, que se diziam amigas, e me perguntava assim, nossa, mas você deixa de ganhar dinheiro, é o teu ganha-pão, você é advogada, você recebe honorários para resolver o problema dos outros, e você está dispensando cliente, dispensando o dinheiro para você falar de Deus e levar essa pessoa, né, a conhecer a Cristo ou a voltar para os pés de Cristo. E eu sempre falei, não é demagogia, e Deus conhece meu coração o suficiente para saber que o que eu vou falar é verdade, eu sei que vocês também conhecem bem, mas eu sempre falei que o meu pagamento vindo de Cristo é muito maior, porque não tem dinheiro no mundo que pague para mim aquilo que eu vi Deus fazendo na vida dessas pessoas, que eu consegui levar até Cristo. Então, assim, para mim a recompensa é muito maior do que qualquer honorário advocatício, poder levar essas pessoas ao arrependimento. Desculpa, pastora? É um tesouro que não se corrói, né? O teu pagamento Sim. pelo teu serviço é uma coisa que vem e que vai, né? Mas o fato de você estar falando de Deus e levando a pessoa nesse lugar em Deus, jamais vai ter dinheiro nenhum que pague isso, né? Sim, pastora, é uma. E assim, ó, eu sei o quanto essas pessoas são gratas a mim. Elas falam muito isso para mim todas as vezes em que eu falo com elas, independente do tempo que já se passou, elas me agradecem pelo. Não, porque assim, ó, não foi obra minha, tá? É a glória toda de Deus, a glória do Senhor, e a Ele toda a honra e toda a glória, porque eu não sou nada, né? É o Senhor que é na minha vida. Então, assim. Elas me agradecem por aquilo que Deus fez na vida delas e que eu fui um canal de levar elas até esse lugar, né? Então, assim, isso é uma coisa que enche meu coração todas as vezes em que eu escuto as palavras de gratidão, o abraço com amor, que eu sei, né, o que Deus já fez na vida dessas pessoas e já, meu Deus, é muito bom poder ver isso. Tem muito testemunho aí para falar sobre isso, né? Sobre essas Sim. pessoas que voltaram, né? Que se encontraram novamente com Cristo depois dessas conversas que nós tivemos
e de poder, de repente, conseguir fazer o curso aí conosco lá na igreja, que foi bem, como diz nosso pastor, bem pontual. Foi sobre nós, né? E é sempre sobre através de nós, né? Sobre aquilo que Deus Sim. faz em nós para depois fazer através de nós, né? E tudo aquilo que a gente recebeu foi bom, a gente quer passar para os outros, né? A gente quer que seja bom também para os outros, né? Com E é isso certeza, que pastora. a gente fala muito das escolas porque esse assunto é muito tratado nas escolas, né? Nas escolas Sim. externas, no sacerdócio real, e também será tratado com mais profundidade no Seminário Livres, né? Que começa em agosto, se Deus quiser, né? Se tudo isso passar e a gente tiver liberado para iniciar, né? Se Deus quiser. Deixa eu Pessoal, só mandar um beijinho especial aqui. Heleninha e Louine, eu amo vocês também. Beijo! só para trazer aí, refrescar o pessoal aí, trazer referência, tá, gente? João capítulo 8, tá bom? Do versículo 1 em diante, conta a história que eu falei para vocês, aí da mulher adúltera que foi pega, porém ela não foi morta como os doutores da lei queriam, tá? Então é no livro de João capítulo 8. Temos uma pergunta aqui, né? Nosso irmão aí me fala. Pastor, o caso se a pessoa está errada, porém ela procura parar, né, uma defesa, como ela deve proceder, né? Como ela deve proceder para uma defesa? Tipo, ela está errada, mas ela quer se defender, porque entra o lado espiritual e profissional. Todos têm direito à defesa. Sim. Veja bem, eu vou dar a minha expressão e ela vou dar a dela aí, né, para acrescentar. O que eu entendo com isso, gente? Todos têm direito à defesa? Sim, desde que você entre num lugar, eu estou falando no contexto espiritual em primeiro lugar, chamado arrependimento. Primeiro foco de transformação na vida de alguém é arrependimento. Não adianta nem você confessar se você não se arrepender. Porque algumas pessoas falam assim, pastor, mas eu confessei e nada mudou. Mas é que o fator principal, assim como está no livro de Atos, capítulo 2, fala que o evangelho de Jesus é o evangelho do arrependimento. Então, quer dizer, só vai acontecer transformação se houver arrependimento, gente. Tá? Então, beleza. Então, quer dizer, eu me arrependo, amém? Então, eu me arrependi e eu confessei. Aí é outra história. A partir desse momento, o que você começa a fazer vai produzir, na verdade, provas para a defesa sua, no contexto espiritual. Eu não lembro o nome que se dá quando uma pessoa ela foi pega num crime, aí, sei lá, num estelionato, sei lá, enfim. Mas ela, na verdade, ela vai depor, e por esse depoimento que ela dá, a pena dela, digamos, ela vem a ser reduzida. Seria essa a palavra? Tipo, ela pode ser atenuada, né? Dependendo do... então, dependendo do crime, né? Nesse caso que o pastor está falando, dependendo do crime, o depoimento, a ajuda, a colaboração que essa pessoa dá ao judiciário, ela pode ter uma pena atenuada. Não que não vá ter. Vai continuar pagando pelo erro. Porém, pode ser, de acordo com a análise, né, do caso e do entendimento do judiciário, do juiz, né, da defesa, né, as provas, tudo aquilo que for juntado, né, ao processo, o juiz vai analisar e verificar se aquilo merece ser atenuado, né. Respondendo aí, desculpa, pastor, se você quer continuar, ou se quer que eu responda a pergunta do irmão. Assim, como profissional, o que nós fazemos? A primeira coisa, no meu escritório, comigo, né? Eu não posso falar pelos outros colegas, outros profissionais da mesma área, né? Mas eu sendo cristã, a primeira coisa a gente senta e vai conversar sobre o que de fato aconteceu, tá? Então assim, mas eu não quero te contar. Não, você precisa vir com a verdade, né? Precisa contar todos os detalhes, como o pastor falou, como se tivesse, né? Não como se tivesse, mas com o arrependimento daquilo que fez. Não, realmente eu fiz isso, cometi, né? Assim, assim, assim. Normalmente, neste caso da pergunta do irmão, é provável de uma ação criminal, tá? Que não é a minha área de atuação no direito, só para deixar bem claro.
tá? Porque quando acontecem crimes, é muito mais delicada a forma de se fazer defesa, tá? Eu lido com a área da família, com a vara de família, então é muito diferente, tá? Da mesma forma, a gente sempre trabalha com a verdade e traz a lei a favor do nosso cliente, né? Todo mundo tem direito à defesa? Sim, é constitucional isso, é direito de qualquer cidadão. Mas a gente vai ter que verificar exatamente aquilo que achar as brechas na lei para que seja feita a defesa da melhor forma possível ao cliente, né? Aquele que está necessitando da defesa no momento. Então, assim, na área criminal é diferente, né? E a gente escuta muito, e é fato, né, que tentam de alguma forma burlar por conta de que realmente cometeu o crime, como é que vai confessar, enfim. Mas cada caso judicial é um caso a ser analisado, é um caso a ser defendido, né? Então são áreas do direito que são diferentes. Até por conta disso, né, dessa diferença de defesas, é que eu não faço a área criminal, tá? Só para que fique bem claro isso. Então, por conta dessas questões delicadas, né, de muitas vezes não se trabalhar da forma como se deve, com a verdade, é que eu não trabalho, não atuo na área criminal, tá? Não sei se... Se de fato, né, como é que eu vou ser absolvido, digamos assim, ou como é que vou produzir essas provas, como de fato Deus vai me ajudar. Assim como eu falei para vocês acerca da confissão, veja bem, Romanos capítulo 8, versículo 27 diz assim: aquele que sonda os corações conhece perfeitamente qual é a intenção do Espírito, porquanto o Espírito suplica pelos santos em conformidade com a vontade de Deus. E o que isso quer dizer? Vamos traduzir aqui para você. Então não adianta eu dizer que eu de fato me arrependi se a minha mente ela não está arrependida. Você quer ver uma coisa? Sim. Eu vou falar aqui, vou fazer uma rápida explicação. Eu sempre falo isso porque é uma verdade, né? Quando alguém nos procura e fala assim, pois é, pastor, eu estou arrependido. Eu traí muito a minha esposa, eu roubei, sabe? E agora eu estou aqui na igreja. Tá vendo a cara de arrependimento da pessoa? É assim mesmo, gente. Né? A pessoa faz um carinho de riso, assim, fica toda faceira, como dizer. Ou tem prazer de né? contar, né? Eu era um pecador, errado, pastor. Eu tive várias mulheres de várias idades e muitos amores, né? Então teve tudo isso. Tipo o Martinho da Vila. O miserável da vida, quer dizer, é isso mesmo. Aí, olha só, gente, uma pessoa que se arrepende de verdade, ela, por sua vez, ela tem vergonha. Ela tem vergonha de falar. Ela confessa com as pessoas, conta a sua história, mas ela não consegue, ela tem nojo. Ela tem sente dor ao falar, né, pastor? Isso. Então, o que acontece? A partir desse momento, a gente entende que se essa pessoa tem repúdio, tem nojo, ela entrou no lugar de fato, arrependimento. Falta 5 minutos para encerrar. Passa muito rápido, né? Falta 5 minutos para acabar. O Instagram, ele encerra automaticamente sozinho. Vocês querem que dê continuidade, pessoal? Se vocês derem joinha, a gente continua mais um pouco, tá? Quem der joinha aí é porque quer que prossiga mais um pouquinho. Vai ter que encerrar e começar. Porque daí a gente encerra e dá uma sequência aí. Tá bom? A gente fala muito, né? Lô, agora falando sobre aquela questão que a gente começou a falar e acabou não terminando, sobre a questão da herança, né? A herança física, né? Civil aí, do nosso dia a dia, e a herança espiritual. Coisas que a gente já conversou muitas vezes, assim, que não tem muita diferença, né? Não. Entre essas heranças, né? Então, assim, a herança física, o que é? Ela é a transmissão de uma propriedade, de um bem, né? De alguém que morreu e deixou para os herdeiros, para os sucessores, no caso do direito, né? Então, assim, o pai morreu,
Tá travando? Tem gente avisando que tá travando o... Eu vou encerrar então, e daí a gente volta, eu te chamo de novo, e daí você volta Falando com... Ok. Aí o pessoal volta Ok. comigo. Entendeu aqui, gente. Tá bom.